tanto quanto diferente, meus amados. Todas as vezes eu faço uma pequena explanação para depois eu ler o texto. Mas hoje eu gostaria de ler o texto com os irmãos. Não precisam abrir a Bíblia, mas vamos fazer esta leitura de uma maneira tal que depois nós possamos explanar. O texto é de Mateus 6, de 19 a 27. Bem-vinda, Solange, a Silvia Faustino, a Salete, o pastor Gilson, que está conosco. E conforme os irmãos vão chegando, nós vamos adicionando eles. O texto nos traz da seguinte maneira: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo também será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Amém, amados? Esta é a leitura de hoje, e eu já gostaria de iniciar esta nossa reunião fazendo para vocês uma pergunta. Uma pergunta que é clara, específica e direta. Você vive bem? Realmente você está vivendo da maneira que você gostaria? Você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito com a sua vida? Eu me refiro, meus amados, no sentido de condições financeiras, no sentido de condições pessoais. Você está realizado socialmente? Você tem uma boa relação com tudo isso? A sua vida, a vida que você está vivendo, ela é suficiente para você? Sim ou não? Isso é uma resposta que você vai fazer, trazer para você mesmo e vai fazer uma análise sobre tudo isso. Amém? Você tem que analisar isso tudo e passar a viver essa relação com você mesmo. Paz do Senhor, Evandro, Deus abençoe, viu? Nós já iniciamos. Ou você está buscando mais, está querendo mais e você se frustra ao ponto de permitir que isso prejudique a sua relação com você mesmo. E o pior, né? Não só com você mesmo, mas também com Deus. Você se cobra, você se martiriza. Meu amado, nós precisamos estar atentos ao que ensina a palavra de Deus, ao que nos traz a Bíblia, está aí na nossa mão para que nós possamos ler. O texto de Lucas 12, no versículo 15, ele diz que ele nos recomenda, Deus nos recomenda que nós devemos ter cuidado e nos guardar de qualquer tipo de avareza. Qualquer tipo de avareza, isso está no original da Bíblia, no original da palavra de Deus, a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E a palavra avareza nós precisamos entender, ela se refere, no caso, à ganância cobiçosa, e não apenas à ambição. Muitas vezes a gente tem uma ambição gananciosa, e é diferente. Eu sempre falo um pouco aí com os irmãos, diretamente sobre a ambição. Que é bom você ter um pouco dessa ambição. Por quê? Porque ela vai te levar a buscar sempre o melhor que Deus tem para te oferecer, né? Ela vai buscar sempre o melhor de Deus para você. Mas jamais, meus amados, jamais nós devemos permitir que essa ambição sadia se torne em ganância.
esta vai te levar a vencer de uma maneira errada, vai te ensinar, te levar a vencer através do prejuízo do seu irmão, vai te afastar de Deus de uma maneira que vai deteriorar totalmente a sua relação com Deus, com as pessoas. E nós temos insistentemente trazido isso para os irmãos nas nossas reuniões anteriores. Ser humilde, ser simples, meus amados, não é ruim para o homem. Então, você ser humilde, você ser simples, não é ruim. O que é ruim, na verdade, é você não aceitar isso e você não saber se amar sendo simples, não saber se amar sendo uma pessoa humilde. Nós precisamos, nós precisamos. Tem microfone aberto, sim. Eu estou ouvindo a Raquel. Eu acho que deu uma melhorada. Salete, agora é o seu. Muito bem, vamos prosseguir então. Então, meus amados, nós precisamos entender esses nossos limites, nós precisamos entender que nós precisamos buscar sempre os nossos sonhos em Deus, na força de Deus. O ser humano, com todas essas tendências que nós temos, nós precisamos entender que isso só vai nos levar a acumular as coisas, ao invés de depender exclusivamente de Deus e daquilo que Ele tem que acrescentar em nós. E eu não me refiro somente a dinheiro quando eu falo sobre isso, mas também de bens assim como atividades que nós exercemos, cargos que nós temos, responsabilidades. Por quê? Porque o homem, ele quer poder se administrar, ele gostaria de fazer tudo aquilo que ele gostaria, ele quer ter tudo aquilo que ele gostaria de ter. Então ele quer se administrar naquilo que ele muitas vezes ele não entende. O homem muitas vezes ele nem entende naquilo que ele está se envolvendo. O versículo 27 desse texto que nós lemos aqui nos adverte, né? Qual de vós poderá acrescentar um covado na sua altura? Então nós, por nós mesmos, nós não podemos fazer nada por nenhum de nós. Não podemos fazer nada por nós. Mesmo assim, meus amados irmãos, inventa-se por aí modismos para se sentir autossuficientes, e mesmo frustrado, insistem em absurdos que em muitos casos, chegam a confrontar a Deus e confrontar a sua palavra, chegando ao extremo até do uso de métodos de autoconvencimento, aquelas afirmações que nós falamos, métodos de autoconvencimento, ilusões e palavras, persuasões, muitos são os inúteis métodos humanos. Isso nós podemos falar com concisão. Mas a verdade está apenas em Jesus. Nós não podemos esquecer jamais disso. Somente Jesus pode acrescentar alguma coisa a nós. Mas vamos iniciar com o que nos apresenta a revista, né? Nós vemos que é impossível, meus amados, para um cristão querer relacionar suas posses deste mundo com o reino de Deus. Não há como. Porque como cristãos que nós somos, nós não devemos ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos. Nós não podemos, aí na linguagem popular, crescer os olhos nas coisas. E está claro, visto a olhos nus aí, que deste mundo nós nada levaremos. Quantas pessoas nós vemos aí cheio de posses, cheio de coisas, e eles quando partem desta para a próxima ou para outra, ou no nosso caso como cristãos, quando nós prosseguimos no caminho de Jesus, nós sabemos que tudo fica aqui, nós não levamos nada. Cristo, inclusive, no deserto, ele foi confrontado quando lhe foi oferecido por Satanás todos os reinos desse mundo, e ele rejeitou. Isso está em Mateus 4, no versículo 9. Ele sabia a quem verdadeiramente ele devia adorar, e nós cristãos que somos, nós também sabemos. Não há, meus irmãos, como servir a Deus e a Mamon, conforme está escrito. Nós devemos entregar de maneira definitiva o nosso coração a Deus, pois Ele é o provedor da nossa necessidade real. Ele é o provedor daquilo que nós necessitamos realmente e não daquilo que nós achamos ser o ideal para nós. Nós sonhamos e queremos tantas coisas, mas é Deus que sabe a realidade da nossa necessidade e o que Ele vai nos acrescentar segundo o seu propósito para cada um de nós.
Meus amados, o homem comum, quanto mais tem, mais ele quer. E isso eu não preciso provar para ninguém. Nós vemos aí assaltantes que já roubaram milhões e estão aí de uma maneira, traficantes que estão de uma maneira aí confortável na vida, mas eles vão lá e continuam fazendo, eles vão lá e roubam de novo e perdem suas vidas, perdem inclusive a eternidade ao lado de Deus. Eles jogam fora tudo isso, todo esse relacionamento com Deus. Por quê? Porque eles querem mais, querem mais. Então o homem ele é ganancioso, ele quer mais, cada vez mais, sempre mais. Nós precisamos parar com essas coisas, principalmente nós cristãos. O ímpio ainda ele não tem certas informações como nós estamos tendo aqui, né? Basta nós olharmos ao nosso redor e muitas pessoas nós sabemos que não são bandidos, não são traficantes, como eu me referi aqui, mas eles estão ali buscando mais e mais e acrescentar mais. E não é ruim. Isso não é ruim. O que nós não podemos fazer é deixar que isso domine o nosso ser. Nós vemos que os escribas e os fariseus, no segundo tópico, eles davam muita ênfase ao dinheiro e aos bens materiais. Mas nós precisamos entender, meus amados, contra isso lutava Cristo, lutou Jesus. Este é o motivo que nós recebemos esse ensinamento aqui hoje. Mas nós precisamos entender, meus amados, que todos os bens que nós temos aqui nesta terra, eles são transitórios e nós podemos perdê-lo por vários motivos, como nós já vimos no versículo 21, lido lá no início, não é verdade? Ninguém, meus amados, levará nada deste mundo. Isso nós já sabemos. Por quê, meus amados? Por quê? Nós não nos dedicamos ao que importa verdadeiramente. O que importa para nós é a eternidade ao lado de Jesus. E isso eu posso garantir para vocês que nós não vamos levar para o outro mundo. Nós já estamos vivendo aqui nesse. Nós simplesmente iremos estar verdadeiramente aos seus pés, desde que nós nos coloquemos aos seus pés desde agora. A nossa eternidade já é promessa cumprida na vida do verdadeiro cristão. Na vida do verdadeiro cristão. Ou seja, o reino de Deus e a nossa relação com o corpo de Cristo, já é desde agora. Nós precisamos apenas entender e viver esta comunhão, este amor, esta sinceridade e paz. Veja o que fala Jó a respeito de tudo isso. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. Olha a certeza do que ele tinha. Ele não trouxe nada, ele não vai levar nada, apenas aquilo que ele recebeu de Deus, que é o seu corpo. E o que ele pode oferecer para Deus? A sua fidelidade. A sua fidelidade, meus amados irmãos. Esta é a única verdade física, humana para nós. Espiritualmente, nós sabemos que nós teremos as nossas vestes trocadas. Na verdade, nós estaremos ali numa verdadeira relação com Deus. Nós estaremos ali renovados. Vemos que Jesus, de uma maneira geral, ele quer que todos nós sejamos prósperos, mas segundo aquele que ele tem para nos oferecer. Muitos homens de Deus, eles possuíam riquezas. A exemplo de Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, entre tantos outros, meus amados. Mas nós precisamos nos ater para um outro alerta de Jesus. Por mais que você tenha bens, por mais que você tenha coisas, ele nos alerta para o desperdício. Tem pessoas que esnobam outras pessoas, tem pessoas que desperdiçam aquilo que tem, não se preocupa com nada, porque eu tenho bastante, eu tenho em abundância, então eu vou desperdiçar, muitos têm fartura e desprezam, meus amados, aquilo que sobeja em suas mãos. Mas o texto de Mateus 6, no versículo 12, na multiplicação dos pães, ele ordena: recolhei os pedaços que sobejam, para que nada se perca. E nós precisamos entender dessa maneira, nós precisamos tratar as coisas que nós temos dessa maneira, nós temos que partilhar essas coisas. Portanto, você precisa respeitar, você precisa cuidar do que o Senhor te permite ter. Então você precisa verdadeiramente saber lidar com tudo isso. E por nós não sabermos lidar com essas coisas, muitas vezes nós deixamos de receber.
porque Deus quer que nós saibamos lidar com essas coisas. Estou falando de cristãos, eu estou falando de pessoas que têm que verdadeiramente estar aos pés de Jesus. O segundo assunto que nós vemos é que o nosso coração não deve estar apegado a nada, nada que não seja Deus, porque as coisas desse mundo pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus e Ele nos dará conforme a nossa necessidade. Meus amados, a nossa esperança e confiança deve estar sempre no Senhor. Nós teremos que prestar contas a Deus. E segundo a Bíblia, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e empregos, ou seja, e em uso das riquezas desse mundo e na omissão de partilhar. E nós vamos ter que prestar conta a Deus. O primeiro tópico deste assunto, ele nos chama a atenção sobre esse ajuntar de tesouros aqui na terra ou no céu. Nós devemos servir a Deus ou a Mamon? Nós entendemos que se nós nos dedicarmos a um, vai obrigatoriamente excluir o outro. O que você está buscando? O que você está fazendo com você? Você está acumulando bens e esquecendo de Deus, ou você está se dedicando a Deus e recebendo aquilo que Ele tem para te oferecer? Aqui eu acrescento a vocês, meus amados, que servir ao Deus verdadeiro é excluir definitivamente da sua vida qualquer relação com realidades ou supostas realidades ilusórias. Como entender que se pode misturar o que não é bíblico com o que de fato é? Eu não vejo a menor hipótese disso. Isto é simplesmente impossível no meu entendimento, inaceitável. Mas isso eu vou deixar para falar com os amados no final destes nossos textos aqui da Escola Bíblica. Neste segundo tópico, nós veremos o que Cristo condena. Meus amados, se você achar que tudo que precisa é de bens materiais, assim você estará entregando a sua vida a Mamon. Você entender que a essência da vida são bens, isso te levará à prepotência, te levará à presunção, entre tantos outros modos de você ser chamado, o que vai te levar também a entender que você vai ter tempo para usufruir de tudo isso que você tem. Mas o tempo nosso aqui nesta terra é muito curto. Nós precisamos aprender e entender isso. O nosso tempo aqui, ele é muito curto. Já as promessas de Deus são de vida eterna. Jamais esqueça disso. O tempo nesta vida é curto e as promessas de Deus são para a eternidade. Terceiro tópico, meus amados irmãos, ele nos deixa claro que devemos sempre estar alertas, pois não é apenas Mamon que nos levará à queda, mas nossas preocupações com o futuro, que na verdade pertence a Deus. Cabe a nós apenas vivê-lo, pois não podemos acrescentar ou tirar nada. Nós podemos sim, amados, pelo meu entender e pelo entender da vida cristã que nós levamos, que as nossas orações, os nossos clamores e o expor da nossa vontade a Deus vai sim acrescentar em nós, mas segundo a vontade dele. Segundo a vontade dele, nós seremos atendidos. No segundo tópico, nós vemos que o materialismo afastou o homem da quietude, daquela tranquilidade, daquela paz na relação com a vida e na relação com Deus. Muitas vezes nós somos cristãos e estamos ali naquela entra e sai de uma igreja, vai para outra, faz isso, faz aquilo, acredito em Deus, não acredito em Deus, vira aquela... E eu vejo muitos cristãos passando por essa situação e nós precisamos entender que não é assim. Nós somos filhos de Deus e o seu cuidado é especial para conosco. Nós estamos preocupados com tudo e nós estamos ao mesmo tempo ignorando todas as promessas divinas, as promessas que ele fez a cada um de nós. Se nós pegarmos o texto de 1 Pedro 5, 7 e 8, diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que nós precisamos, nós temos que lançar sobre ele aquela ansiedade, aquele aperto no coração que nós temos. Por quê? Porque ele tem cuidado de cada um de nós.
que nós temos que ser sóbrios, nós temos que ser vigilantes, meus amados, porque o diabo ele fica ao nosso redor, vendo aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Ele fica ali como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E você trazendo dentro de você dúvidas na relação com Deus, você trazendo dentro de você problemas que você coloca como uma barreira nesta relação com Deus, ele vem e vai devorar, vai destruir a sua relação com Deus, vai te destruir. Ele pode te dar um monte de riqueza, um monte de coisa para você ter aqui nesta terra, mas você não vai ter a sua eternidade ao lado de Deus. De maneira nenhuma, o seu relacionamento com Deus será rompido. E assim, nós precisamos entender, meus amados, que nós não podemos viver inquietos ou em aflição por coisa alguma, por nada, por pior que seja a situação. Por quê? Nós devemos viver de uma maneira quieta, consolada, pacífica, confiando sempre no Senhor nosso Deus, porque não há como se acrescentar nada, nós não podemos fazer nada, a não ser clamar, orar e pedir, a não ser através dessas orações, dessa relação com Deus e com o seu corpo, ou seja, com a igreja de Cristo. Deus, ele cuida das aves e do lírio do campo, quanto mais de nós, conforme está escrito, meus irmãos. Quanto mais de nós, conforme está escrito. Mas voltando àquele texto que eu deixei lá atrás e falei que falaria no final desta aula, eu gostaria de falar que a nossa esperança e a confiança, ela deve estar sempre no Senhor. Sem dúvida nenhuma, ela deve estar sempre no Senhor. Lá no tópico 2, meus amados, nós vemos isso. Nós vemos que, além do cristianismo, nos traz ali, não nos é apresentado no tópico, mas nos faz entender que além do cristianismo que nós vivemos e que é a primeira relação que nós temos das literaturas e das religiões que compõem a religião de Deus, nós temos o cristianismo. É esse que nós somos cristãos, incluído aí estão os católicos, dentro do cristianismo relatado nesse gráfico apresentado através dos estudos que eu fiz. Mas nós temos em segundo lugar o islamismo como uma religião procurada no mundo. Então o islamismo ele é muito procurado. Só que nós vemos na mídia o que é que o islamismo faz. Além disso, eles entendem Maomé como sendo o último profeta. E eles creem que Cristo não morreu na cruz, mas ele foi trocado por outro. Já imaginaram isso? Cristo sofreu, padeceu e em vez de, na hora trocaram ele, outro foi lá e morreu na cruz. Que ele foi ao assunto aos céus vivos, porque ele havia sido escondido. Mas acreditam também que ele voltará. Não é verdade? Acreditam que ele voltará. Eu entendo isso como uma coisa um tanto quanto absurda, mas fazer o quê? Nós não podemos fazer nada a respeito disso. Nós temos que aceitar, mas não crer. Não podemos crer nisso. Isso, meus amados, além de várias outras crenças absurdas que nós temos, que nós vemos aí pela mídia social. Em terceiro lugar, como uma das religiões mais buscadas, é uma que nem é apresentada para nós aqui no Brasil como religião. Ela, no sentido dela, sim, mas ela vem através de disfarces, entrando na vida de muitos cristãos, inclusive. E eu estou falando com os irmãos sobre o hinduísmo. E ele vem junto com o budismo. Estes, meus amados, ele vem sorrateiro, como se ele não fosse nada, e ele vem destruindo o seu relacionamento com o verdadeiro evangelho, com Deus. Às vezes apresentados até como seguidores de Deus. Eles falam, não, a gente acredita. Mas ele só acredita naquilo quem conhece, né? E deliberadamente eles descumprem e desafiam Deus. A pessoa que não conhece essa relação deles com Deus, com o nosso Deus, eles acreditam nisso. Eles vão desafiando, eles vão descumprindo toda a vontade de Deus. Nós vamos iniciar este comentário que eu vou fazer com os irmãos aqui, entendendo o que é divino e o que é divindade. Palavras muito usadas por eles, mas muito pouco explicadas, tá ok? Então nós vamos entender desta maneira. E usando essas palavras, eles não falam o nome de Deus. Eles não falam o nome de Deus.
Tá ok? Então nós precisamos entender isso. Eles falam o que é divino e o que é divindade, mas não usam o nome de Deus. Então entendam bem que divino é o que provém de Deus. Não é isso? Nós entendemos dessa maneira. Nós, cristãos. Mas também é aquilo que provém de deuses para os ímpios e para estas religiões, como o hinduísmo, o budismo. Então é o que vem também de deuses. Então divindade é entendido o que vem de Deus por nós cristãos, como quando nós falamos em divindade é o que vem de Deus. Mas quando eles se referem, eles estão se referindo a deuses. A deuses, tanto os ímpios como as pessoas dessas religiões aí. Assim, meus amados, precisa ser considerada a origem real dada pelo uso e não pelo geral da significação cristã, porque o cristão entende dessa maneira e eles não. Então nós precisamos entender a origem real do sentido que eles querem dar. E também a palavra divindade, que significa, meus amados, ente ou ser divino. É um ente ou ser divino, ou seja, é qualquer objeto de culto religioso. Qualquer objeto de culto religioso. Entre esses nós podemos falar de astros, deuses e vários outros elementos da natureza, ar, tudo, meus amados. Tudo que está relacionado com a criação do Deus verdadeiro, eles utilizam para poder nos enganar e nos levar a fugir dessa relação com Deus, a nos tirar dessa relação com Deus. Tudo isso segundo uma perspectiva politeísta, que é o hinduísmo, que é o budismo, tá ok? Então eles têm uma visão politeísta. E muitos podem não saber o que é politeísmo. Então eu vou passar para os meus amados que estão na sala hoje, dizendo que é crer em vários deuses. Igual a nós? Não, né? Nós cremos num único e verdadeiro Deus. Nós cremos nele e na sua trindade absoluta. Nós cremos em Deus, um só Deus, e na sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesta sociedade, meus amados, que eu estou trazendo para vocês, é admitida a existência de vários deuses. Exemplo para vocês, o Deus Trovão, o Deus Sol, a deusa da chuva e etc. Hoje vemos a moda da prática da yoga. A Salete muito sabiamente me perguntou numa outra oportunidade sobre isso, falei um pouco para ela, também não precisamos nos alongar, né? E hoje também eu acredito que vai ser bem rápido aqui, mas eu queria trazer um pouco mais de conhecimento, porque nós não podemos adorar dois deuses, nós temos um único Deus, que é o Deus verdadeiro, aquele que está lá no céu, a trindade que nós cremos, vivemos uma relação com ela. Então nós vemos que essa moda chegou aí de yoga e que ela não se apresenta como se fosse uma religião, mas sim como o uso do poder da mente e do corpo para um benefício, não é verdade? Mas claramente vemos o uso de astros, das energias da terra, do sol, da natureza, buscando assim o homem forças em si mesmo e em deuses que aos poucos são apresentados aos praticantes. Não é na mesma hora, aos poucos vão sendo apresentados para os praticantes esses deuses. Os gurus vão e apresentam a eles. Esses gurus, meus irmãos, eles são na verdade místicos, politeístas, que em certos lugares do mundo adoram até mesmo ratos. Vocês já viram isso? Na Índia, como se esses ratos fossem deuses. Eles chegam a beber leite com estes na mesma tigela. Não sei se vocês já viram reportagem, entra no YouTube, vocês vão ver isso. Para nós, aqui no Brasil, e para nós em muitos lugares do mundo, seria um asco, né? Uma coisa nojenta. Pastor, pois não? Pastor Gilson? Apertei sem querer. Ah, pois não, pastor. Pois não. Deus abençoe. Então, meus amados, nós entendemos isso como uma coisa nojenta. Né? Nós rejeitamos isso com toda beber água ou beber leite com um rato na mesma bandeja. Mas mesmo rejeitando isso, nós não vou dizer nós, porque nós que aqui estamos somos cristãos e somos bem firmes naquilo com o que nós entendemos ser verdadeiramente Deus e na nossa relação com Deus.
Mas muitos bebem dessa água podre de acreditar em deuses e se associar a esse tipo de vida. Muitas pessoas se associam a esse tipo de comportamento, se associam a esses deuses, fazem essas coisas. Afinal, meus amados, quem é de verdade Deus para você? Nós que aqui estamos somos crentes, mas será que nós ainda temos alguma dúvida? Nós temos dúvida? O conhecer da palavra de Deus não pode se permitir influenciar, a menos que se tenha dúvidas. Se você não tem dúvida, você não se influencia por nada. Ou você tem dúvida, ou você de fato não crê em Deus. Porque se você crê em Deus, você não tem dúvida, você não se envolve com qualquer outro tipo de coisa que mexa com isso, com essa relação com Deus. Os Salmos 19, ele fala que o poder que os astros, o sol, a terra e toda a criação tem é a de proclamar a glória de Deus. E não de tornar a você aquilo que você está pedindo para ele. Você não tem como clamar ao sol, à lua, é a Deus que você pede. Nós, assim como todos os astros, nós temos sim, nós temos o poder de proclamar a glória de Deus e não de fazer milagres, não de fazer a vontade das pessoas. Não é assim que funciona. Mesmo assim, muitos acreditam e praticam estas invencionices humanas que só te afastam do Deus e da verdade. O ser humano, ele precisa parar de se alimentar, meus amados, de ilusões, e principalmente nós que verdadeiramente conhecemos a Cristo. Ou será que nós não conhecemos, irmãos? Quem somos nós na presença de Deus, verdadeiramente, quando nós estamos sozinhos na nossa casa com Ele? Nós conhecemos verdadeiramente a Deus? Ou será que não cremos de verdade em todo o fundamento que tem a palavra? Nós temos algumas dúvidas. Aqui é o local, aqui é a hora para nós esclarecermos essas dúvidas. É aqui que nós precisamos esclarecer isso. Afinal, aonde é que nós estamos querendo chegar agindo desta maneira? Nós cremos ou não em um único e verdadeiro Deus? Nesta religião que eu citei para os irmãos, o hinduísmo, o budismo, eles produzem alguns sons que a princípio orientam e é para relaxamento. A princípio, meus amados, orientam e é para relaxamento. Mas vamos saber um pouco mais sobre isso. Isso são os sons conhecidos como mantras e pronunciados. O que querem, na verdade, dizer? Vamos trazer um pouquinho para os irmãos. O mantra Soham, ele significa eu sou a existência. Olha, eu sou a existência, eu sou a essência. Olha, meus amados, que afirmação, fala a verdade. Nós somos, e Deus? O que será que Ele é para essas pessoas? Ou seja, é trazendo o ego para dentro de nós, ao contrário do que diz o Senhor, que nós devemos deixar o ego e viver o quê? A humildade. A humildade, meus amados, ao custo de se permitir que os demônios passem a agir através da sua vida, dando acesso ao que eles chamam de divino, e nós acabamos de aprender o que é divino. Divino para nós cristãos é o que provém de Cristo, é o que provém de Deus, mas para eles que nos apresentam isso não é, é coisas que provêm de deuses. Até mesmo através da Xuxa, quando ela fala aquele cara lá em cima, não é cabido de maneira nenhuma nós chamarmos Deus de cara. Onde é que já se viu uma relação dessa com Deus? Eu só posso entender que ela se refere às potestades malignas e nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Afinal, você já conhece a sua fraqueza? De verdade, Paulo, o apóstolo, ele ensina que há uma contínua luta entre a carne e o espírito. Vocês lembram disso? E estes querem, esses que eu digo, o hinduísmo, o budismo, essa relação que eles querem é transformar a nossa frágil carne, nós, seres humanos, em Deus, como o pastor Gilson postou na escola bíblica esses dias atrás, e eu comentei, deusinhos
e deusinhas. É isso que eles querem trazer para nós. Não são só essas religiões, são pessoas que querem trazer essas influências, como foi o caso da apresentação que o pastor Gilson colocou para nós lá. Nós precisamos começar a pensar sobre o que nos é apresentado por este mundo de uma maneira geral, meus amados, ao custo de perdermos a salvação. O mantra Om, ele significa eu. E aí depois eles te complementam este mantra, ficaria assim. Eu escrevi e vou dar uma lidinha para os irmãos aqui, porque eu não consegui decorar, na verdade. Mas esse mantra Om, Gan significa eu saúdo Ganesha. Sabe quem é Ganesha? A deusa elefante. Meu Deus! Eu estou rindo não desfazendo de ninguém ou desfazendo de pessoa nenhuma. Eu estou rindo do absurdo. Nós estamos agora adorando uma deusa que tem o corpo de homem e a cabeça de elefante, meus amados irmãos. Fartamente nós vemos esta foto ou esta estátua em filmes indianos, na internet. Tem um outro mantra que é Om Mana Shivaya, que significa, pasmem vocês, Om Mana Om Namah Shivaya. Ele significa eu invoco, honro e me curvo ao meu ser interior. Ficou claro para vocês? Eu invoco, honro e me curvo ao meu ser interior. Honrar e glorificar a si mesmo como se fôssemos deuses. E assim, meus amados, nós somos levados vagarosamente e por permissão nossa mesmo ao caminho desejado por Satanás. Infelizmente, sou obrigado a falar desta maneira com os irmãos. Não desrespeitando ninguém, mas levando o conhecimento através do que nós entendemos e aprendemos na Bíblia. O que nós entendemos na Bíblia. Vagarosamente nós somos contaminados por essas coisas. Alegam os gurus e os mestres que o praticante ele precisa ter um mantra tradicionalmente, né? Então você tem que ter tradicionalmente um mantra. Eles alegam que é uma tradição e não uma religião. E assim as coisas vão indo direto para o lado escuro da relação com o divino. Divino, que eu me refiro agora, é o nosso Deus. Nós vamos para o lado escuro desta relação. Tradicionalmente, meus amados, se repete alguns mantras 108 vezes em 20 minutos. Muitos não sabiam disso. Eu, através de pesquisas, fiquei sabendo. Agora, existem práticas como o Puracharana, em que fazem 2.400.000 repetições ao longo de 7 anos. Ao longo de 7 anos. Meus amados, vejam só esse outro mantra aqui, que eu vou falar para os irmãos aqui. Brahma Ismi. Brahma Ismi significa eu sou a consciência do universo. Eu sou a consciência do universo. Esses seguidores, eles creem em reencarnação, como os espíritas, eles creem em predestinação, eles confiam em guias espirituais, eles cultuam diversos deuses, como os Vedas, e os têm como referência. Mas quando eu falo de Vedas, a gente interpreta que seria um povo. Não. O que seriam esses Vedas? Esses Vedas são escrituras indianas. Um exemplo é o Rig Veda. É uma coleção de louvores na forma de hino, né? O Samaveda, ele também é uma coleção de hinos. E eles, na verdade, eles são uma coleção de encantos e fórmulas mágicas. Isso está nos livros deles mesmos, que não é apresentado para nós que praticamos yoga ou que proferimos essas coisas. São estas cantorias e meditações, os mantras, ou seja, recitações, a grosso modo, é claro, que de textos religiosos que nós usamos sem estarmos sabendo. Utilizados em rituais que envolvem oferendas a deuses cultuados na forma de imagens, de meditações e até mesmo de incensos. Alguns desses deuses, meus amados, são o Brahma, que representa o universo, Ganesh, que é a deusa da sabedoria e da sorte, Mitsya,
que foi quem salvou a humanidade. Coitado, o que eles estão fazendo com eles mesmos é degradante, é degradante, é degradante. Nós enxergamos isso, mas eles estão cegos. Nós precisamos tentar ensinar eles e não deixar e nem permitir que eles venham a nos ensinar. Sarasvati é a deusa da música. Shiva, o Deus Supremo. Sabe o que ele criou, meus amados? Não criou o mundo. Deus Suprema, Shiva, ele criou o quê? Criou a yoga. Ele criou a yoga. Vishnu, o que mantém o universo estável. Deus agora não está fazendo mais nada. O nosso Deus, ele foi colocado por eles como inútil. É Vishnu o que mantém o universo estável. Entre tantos outros. Mas a reunião é curta para que nós possamos falar de tantos. Eu tenho vários anotados aqui. Nem estudei todos, porque seria muita coisa para acrescentar. Então entendam, meus irmãos, que a concepção de Deus no hinduísmo depende da tradição local. Tradição local, eu estou falando eles, entre eles. A maioria deles, eles creem em Vishnu, ou seja, ele é identificado como Krishna. E em outras regiões do mesmo local, do mesmo país, ele é chamado de Prakriti, Prakriti, ou seja, energia. E assim vai. Nosso Deus é energia. No budismo, como eu falei, nós já falamos anteriormente. Mas eles creem em reencarnação não humana, humana, inclusive em animais, em plantas. Nós conversamos, a Salete, graças a Deus, em outra oportunidade, teve a curiosidade, e nós conseguimos falar, explicar um pouco para os irmãos. Fui perguntando de surpresa naquele dia, mas deu para trazer alguma coisinha. Eles creem, meus amados, que a libertação ela se dá através do autoconhecimento. Portanto, meus amados, cuidado com os mantras. Jamais recepcionem esse tipo de coisa em sua vida, porque é uma coisa maligna, é uma coisa que está te tirando da presença de Deus. É como se fosse um câncer ou uma diabetes. Eu tenho diabetes, mas eu vou me dar a liberdade de usar isso. Ele vem aos poucos, sem você perceber, e quando você vê, você já está tomado pelo problema. Mas vocês que estão aqui nesta nossa reunião de hoje, vocês já estão alertados. Essas coisas, estes ensinos, eles vêm como se fossem exercícios físicos ou apenas filosofias. Eles vêm e te levam à morte espiritual sem que você nem perceba. Entenda que em seu coração só deve habitar o Espírito Santo. E a ele deve ser toda a liberdade que você dá. Ou você não tem plena confiança em Deus? Você tem dúvida se Deus existe? Você tem dúvida dessa relação? João 8, versículo 32 diz que nós devemos conhecer a verdade, porque é ela que vai nos libertar. Então nós temos que empenhar nos nossos estudos. E aí eu te pergunto, você é verdadeiramente liberto dessas influências e desses influenciadores? Alguns nos chamam de fundamentalistas, como cristãos que somos, pelo aprofundamento que nós fazemos nas Escrituras Sagradas. E realmente nós somos. Fundamentamos a nossa fé nas Escrituras Sagradas, apoiada pelos livros de história do mundo. E escrita foi e provada até mesmo, meus amados, com a divisão da história mundial, antes de Cristo e depois de Cristo. Então nós somos fundamentadores, verdadeiramente fundamentalistas, porque nós temos fundamento naquilo que nós falamos. A nossa religião, a nossa fé, a nossa crença não apareceu do nada. Não apareceu do nada. Portanto, que você possa entregar verdadeiramente a sua vida a Cristo, e que você possa viver uma nova história, sem a poluição de pensamentos, sem influências, sem fundamento nenhum. Influências criadas por homens, para homens. Por homens, para homens. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria que o pastor Gilson